Sejam todos muito bem-vindos, programa controverso e ainda conversando sobre esse nosso estado de Goiás, sobre a política goiana. Ele que é um tenente-coronel, mais conhecido como Major Araújo. Tudo bom, Major? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, doutor Giovanni? Para mim uma satisfação estar aqui. O programa continuou mesmo, né? Da TV. Eu era um telespectador. Obrigado, muito obrigado. Qualificadíssima. E eu, assim, de verdade, doutor, sempre que a gente estava junto, para mim era muito agradável. Eu gosto da abordagem que o senhor faz, da bagagem que o senhor tem e demonstra nos seus programas, nas suas entrevistas, e para mim é uma satisfação. E eu te devolvo dizendo que eu acredito que você, com as suas características, todas elas, é uma figura essencial na política goiana. Eu diria que uma característica forte da política goiana. Antes da gente começar o nosso papo, uma palavra aí do nosso patrocinador, Faculdade Falcão. Olá, tudo bem? Sou o Pedro Luiz, sou diretor da Faculdade Falcão e eu tenho uma boa notícia para te dar. Quero falar com vocês sobre os cursos sequenciais de ensino superior. Você ainda não tem o seu ensino superior, está se preparando para concursos públicos ou já passou no concurso público e não sabe como tomar posse? Fale com um dos nossos colaboradores, um dos telefones que está aparecendo aqui e vamos te orientar para que você tenha sucesso na sua vida profissional. Nós da Faculdade Falcão queremos que você tenha as melhores ferramentas, que você tenha o melhor sucesso na sua vida profissional. Conte conosco, nos chame e vamos conversar. Não perca tempo, conte conosco, Faculdade Falcão. Major Araújo, como que o senhor está vendo hoje esse cenário da reeleição de nosso governador Ronaldo Caiado? O senhor sempre foi oposição, chegou a comentar dentro da área, que é a área prioritária do senhor, nós vamos conversar outros assuntos, mas é uma área prioritária do senhor, que é a segurança, né, da onde o senhor é egresso, né, de que havia um certo abandono no primeiro governo do Ronaldo Caiado em relação à segurança. Qual a expectativa que o senhor tem para esse momento? Como é que o senhor enxerga esse momento? Assim, primeiro, sobre a reeleição do Caiado, eu acho que o Caiado foi reeleito e ele continua nessa direção, porque ela funcionou, e até pensando já num projeto nacional através de práticas populistas. Então, o Marconi fez isso. Outros governadores, presidentes fizeram isso, a FHC fez, o Lula fez, isso aí funciona. Então, Bolsonaro foi populista? Populista de direita? Bolsonaro? Eu não acho. Eu não acho o Bolsonaro populista, se bem que no final do governo dele ele acabou adotando algumas práticas que são populistas, como o auxílio emergencial, e investiu tudo isso para tentar avançar e conseguir vencer as eleições. Mas assim, eu não vejo dessa forma, até porque o discurso dele todo era contra práticas populistas, né? Chamava o Bolsa Família de Bolsa Farelo. Então, essas aí demonstram que ele não tem simpatia pelo populismo. Agora o Caiado não, o Caiado deu dinheiro para estudante, o Caiado criou a Mães de Goiás. Então, assim, o Marconi fez isso e o Caiado fez o dobro do que o Marconi fez e só fez no final do governo e viu que isso funcionou. Tanto é que agora ele veio com novos programas sociais e toda a palavra dele é em cima dos programas sociais. No momento de conceder a database para o servidor, ele perguntou, e a database social? E o database social? Então, assim, ele caminhou para um discurso que funcionou, ele foi reeleito no primeiro turno. Enfim, agora a minha expectativa sobre a reeleição do Caiado é que nós vamos ter um governo que vai continuar nessa linha, que vai investir muito, que até para se cacifar a vaga do partido para uma candidatura majoritária nacional. Você então acredita que
O Caiado ainda tem essa aspiração de ser presidente do Brasil? Com certeza. O Caiado foi reeleito. Ou ele só quer participar da festa? Giovanni, ele foi reeleito no dia seguinte à reeleição, na segunda-feira. No domingo, sagrou-se. Na segunda-feira, ele amanheceu lá em São Paulo para participar do programa da Globo News. Eu não me lembro, na parte da tarde, não me lembro o nome do programa, mas dando uma entrevista e falando que o grande projeto dele é acabar com a fome aqui no estado de Goiás, com a miséria, enfim. Esse perfil totalmente populista e exaltando os programas que ele criou, que avançou e os que ele ainda gostaria de implementar aqui no estado. Então, assim, ele virou um populista, foi crítico disso no passado, mas viu que isso aí funciona. E hoje esse discurso todo, toda essa plataforma, ela agrada a mídia nacional, então, enfim. Então vamos analisar sobre essa pretensão do Caiado de se apresentar futuramente num projeto nacional e a partir das realizações dele no estado de Goiás. E vou continuar então no tema que a gente estava abordando, né? Vamos ver sobre segurança. Como é que o senhor vê a segurança pública dos últimos 4 anos e agora fazendo a separação? O que foi o primeiro mandato, a segurança pública, lembrando que teve a Covid, né? Lembrando também que o discurso do Caiado, ele inicia 2019 com um discurso muito alinhado com o então presidente Jair Messias Bolsonaro e depois houve uma cisão entre eles no período da Covid. E agora para esse começo de mandato. Doutor, o Caiado, para mim, ele fracassou em todas as áreas. Exceto na área social, que essa daí ele cuidou, zelou bastante, porque era o carro-chefe para ser reeleito. Até porque, ao ingressar no regime de recuperação fiscal, e com toda essa narrativa de que o Estado estava quebrado, e a gente viu que não está porque tem uma poupança de 10 bilhões, então revelou-se isso no final do governo, a gente viu que não era bem assim. Mas ele, com tudo isso, até pelo ingresso, o Estado senhor ficou... é contra essa questão da recuperação fiscal? A recuperação fiscal é semelhante a O senhor pode explicar para o nosso telespectador que não está acompanhado? Gente, acho que foi 2019, né? Foi a segunda metade ali. O então procurador Anderson Máximo, né, que era o procurador, ele entrou com um procedimento de recuperação fiscal, o deputado vai nos explicar. O estado de Goiás foi agraciado e nós tivemos, então, acho que 240 milhões, alguma coisa assim, que não tivemos que repassar de pagamento do muito governo. Mais. 240 milhões por mês. Por mês, né? Por mês. Então, o que é a recuperação fiscal e por que ela foi dada? Foram bilhões de reais que não foram pagos. Então, o regime de recuperação fiscal, ao pleitear o regime e sendo aceito, já de pronto, o governo ele suspende o pagamento da dívida, né, do Estado para com a União. Então, era em torno disso aí, 240 milhões por mês. Então, o Estado deixou de pagar bilhões, eu não sei o total, e se computar dos juros é mais ainda. Mas aí ele deixa de pagar até que o regime seja efetivado, o regime aceito, enfim, todas as condições. Tinha aquela análise toda da Secretaria do Tesouro Nacional, ela analisa e, preenchidos os requisitos, ela aceita o ingresso do Estado. A partir do ingresso, o Estado ele deixa de pagar a dívida, mas ele fica impedido também de realizar uma série de ações que envolvam recursos. Por exemplo, fica impedido de fazer concurso público, fica impedido de fazer investimento de dar aumento para servidor, de criar estruturas que impliquem em gasto permanente. Por exemplo, fica impedido de construir e inaugurar um novo hospital, porque ele tem quadro permanente de servidores, ele tem um gasto permanente ali, mesmo que seja através de contratação de OS, enfim, tem uma série de coisas. Embora, doutor, a lei é uma coisa, mas o que a gente vê na prática é outra. Se pegar
ao pé da letra, a lei, o Estado está violando várias regras, porque ele fez concurso público, porque ele não submeteu isso à Secretaria do Tesouro Nacional, ele deu aumento agora para os secretários, ele fez uma série de ações que implicam em gasto permanente e que, para mim, viola a regra. E qual prejuízo? Inclusive, fizemos esse debate na Assembleia. E qual prejuízo que o Estado de Goiás teria, essa pessoa que está nos assistindo, o cidadão goiano tem em relação a essa? Eu sou contra o regime pelo seguinte. Ele tem uma vantagem, que é voltar a equilibrar as finanças. Para isso, é um regime duro, para com os servidores, impede os servidores de aumentos salariais, o Estado de criar essa estrutura para que não implique em gasto permanente, mas inclusive aumento de quadro de comissionados, e o governo aumentou o quadro de temporários e o governo aumentou a si mesmo, enfim, ele fica impedido disso. Então, na realidade, a gente chamou isso de um engessamento do Estado. O Estado fica engessado, o que ele vai arrecadar é somente para investir, sim, em infraestrutura, outras coisas que não implica em mais gasto, mas ele pode investir, mas ele não pode avançar naquilo que a gente precisa. E o que a gente precisa que não fez? Saúde, doutor. A saúde nós precisamos de melhorar o aparato da saúde, nós não podemos, e tanto é que ele não fez, né? Com a pandemia ele assumiu a gestão de hospitais que eram municipais, mas isso não representa grande avanço, porque o município já fazia o atendimento lá. Isso não trouxe, por exemplo, isso não cooperou com o fim da fila de cirurgias eletivas, que é um grande problema do Estado. São mais de 13 mil cirurgias eletivas na fila, tem gente morrendo. A pessoa que tem câncer, isso também não cooperou para a gente enfrentar esse problema. Então, enfim, a segurança ficou estagnada, ficou no mesmo, mas no mesmo aparato. Engraçado, A segurança pública, eu só divaguei aqui para dizer para o senhor o seguinte, que não teve investimento. Não funcionou em área nenhuma. E já começou errado em 2019. As estradas nossas estão todas esburacadas do mesmo jeito, segundo ele vai fazer a recuperação agora, e essa é uma das ações que ele pode fazer no regime de recuperação fiscal, que ela não implica em mais gasto. Enfim, esse investimento pode ser feito. Eu acredito até que ele vá avançar nesse mandato agora, nesse sentido, porque tem dinheiro em caixa e ele pode fazer. Mas o que nós precisamos em termos de saúde, educação, segurança principalmente, nós não vamos poder avançar, porque a própria lei, a lei que regulamenta o regime de recuperação fiscal, ela impede. Deputado Major Araújo. Não pode aumentar o quadro, não pode fazer nada, enfim, não pode criar estrutura nova. O senhor está trazendo uma imagem aqui para a gente no programa diferente da imagem que é projetada pelo governador na imprensa. Ele traz por exemplo, a gente percebe que ele tem um grande apego à segurança. Tanto é que casos de grande repercussão, eu sou advogado, né? Aquela violência contra o advogado, nós ouvimos numa reunião com o governador, que ele não ia mandar arrefecer. Como é que o senhor vê isso? Afinal de contas, pelo que o senhor está me colocando, ele não fez investimento nenhum, mas ele deu apoio. Como é que é isso? Não, ele deu investimento zero. Investimento do governador, zero. Não tem uma bala que comprou a mais? Nem uma máquina nova? Ele comprou armamento para renovar, porque o armamento também desgasta, doutor. Então, assim, não é armamento novo é porque ele precisa trocar. Ele precisa de armamento novo porque os policiais nem todos tinham pistola. Ele trocou pistola, trouxe uma pistola mais moderna, porque a pistola que a PM tinha adquirido no governo Marconi, ela foi até alvo de ações do próprio Estado contra a fabricante, porque a pistola ela disparava sozinha, policiais foram acidentados, enfim. Então, assim, na realidade... Mas é o governo Marconi, né? Sim, o que ele fez foi substituir... Esse Natal. Gasto aí, eu podia dizer assim que não é bem um investimento. Isso é um gasto, uma despesa corrente do Estado, que ela precisa acontecer sempre, é preciso... Manutenção dos equipamentos, teve? Manutenção. Não tem verba? Não,
A manutenção é normal também. O que não teve foi aumento do aparato policial. Então, assim, ele criou unidades, mas e o efetivo? Aposentou muita gente Ele no pegou, período. Morreu. aposentou, nós diminuímos. O efetivo hoje é menor do que quando ele assumiu. E com a reforma da Previdência, aí que teve uma chuva de pedidos de reserva de policiais que foram embora. Estou falando em termos da polícia militar e da civil também. Porque quem foi embora resguardou o direito de se aposentar com o regime antigo, que era mais benéfico, né? O posto imediato, no caso da PM. Quem deixou para se aposentar agora, eles falaram que o direito era adquirido, mas a Procuradoria ela tem pedido. Mas assim, foi um número enorme de policiais embora, tanto civis como militares, como penais. Não houve concurso público. Agora que foi realizado um concurso público para ser preenchido um número ínfimo de vagas para ser preenchido em 4 anos de governo. Os presídios, Então, teve alguma inovação nos presídios? Nenhuma. Os presídios que tinham são os que existem hoje, nenhuma. Então esse Nenhum sonho, presídio novo foi construído. esse sonho que o Pra pessoal de falar a Aparecida verdade, está tendo, de pegar ali o Odenir Guimarães e jogar ele mais para o frente, concurso público que foi feito para os policiais penais foi determinado pela Justiça em ações movidas pelo MB. Então, assim, para substituir temporário por efetivo, né, que é o ideal. Então, assim, na realidade não fez nada, na segurança pública nada. Aí alguém pode questionar, não, mas o Estado está seguro. Aí o senhor falou, houve respaldo? Respaldo teve. Foi um governador e a gente tem que reconhecer que ele dava respaldo, que não perseguiu, tentou proteger aqueles que agiram de forma mais sólida, sim, mais firme. aqueles que enfrentaram um confronto, por exemplo, eles tiveram um respaldo do governo. O próprio discurso adotado pelo governador era de respaldo, que o policial aqui, no meu estado, o bandido muda de vida ou muda de... Só que isso torna a polícia menos técnica e mais violenta, né? Sim. O homem vai a campo mais com a sua robustez física Claro. do que... Doutor, concordo com o senhor, é perigoso, tem que ter sabedoria Porque é um ser para humano, fazer né? isso. É um ser Uma humano. coisa é você dar esse respaldo na frente do policial, outra é você fazer isso em público. Então, se você chegar lá e tiver um pacto com os policiais, uma coisa assim, menos aberta e mesmo assim com sabedoria, né? Olha, quem agir certo vai ter o respaldo. Mas não era assim que ele falava, né? Vocês terão um governador aqui que os discursos dentro dos quartéis eram nesse sentido. É muito perigoso, aumentou realmente os confrontos, houve muita besteira. Eu posso perguntar uma coisa que eu acho que... eu fiz uma pergunta para você não me respondeu. Então, essa expectativa que o pessoal de Aparecida tem lá, a associação Acirlag, inclusive eu estive aqui com o presidente, o Maione Padeiro, os grupos de empresários estão tendo, que está conversando, para pegar o Odenir Guimarães e passar à frente, isso eu acho que não vai acontecer. Não tem essa movimentação financeira. Tem um projeto lá, Antigo já. que vai tem ser uns 20 viabilizado. Não, vai ser viabilizado pela prefeitura de Aparecida. Isso agora eu vi o anos lá prefeito, com o Vilmar. o Vilmazi. Ele outro dia ele fez esse anúncio, né? Então já tem o local, vai construir um novo semiaberto e vai transferir o semiaberto para lá, porque o semiaberto está ali no local que tem um projeto ali de expansão ali do polo empresarial, então aquilo ali vai ser... Não é nenhum preconceito com o recuperando, não, né? de forma É estratégia econômica, de crescimento estratégia econômico. econômica e também o local, eu diria assim que o local ficou... Ele hoje é um local inadequado, porque é cercado de residências, então o local escolhido vai ser um local mais afastado. E o semiaberto não tem segurança nenhuma, né? Os presos eles saem de dia, voltam à noite, voltam por conta própria. Alguns voltam, outros não. Então, enfim, isso traz insegurança ali para a população. O que o senhor achou dessa parceria da capital com o Detran para colocar a Guarda Civil Metropolitana para ajudar na fiscalização?
Eu sei que não é a sua área. Eu não gosto da fiscalização nem para a Polícia Militar, para falar a verdade para o senhor. Tanto é, e não é só eu não. Os comandantes da PM tinha esse convênio. Ele acabou, não acabou? A Polícia Militar Militar... da PM? Não, ainda tem o batalhão de trânsito, mas o batalhão de trânsito hoje ele faz um serviço mínimo, mais junto ao Detran, enfim. Ele foi reduzindo o seu tamanho e hoje, antigamente era comum e o batalhão de trânsito foi criado na época para isso, para fazer a fiscalização de trânsito no centro de Goiânia, porque não tinha SMT. Com a criação da SMT e a previsão da atribuição do fiscal de trânsito pelo município, né? Essa foi uma competência que foi repassada ao município. O batalhão foi quase que desaparecendo. Hoje ele é um batalhão quase que figurativo. Ele atua muito com o Detran lá, em algumas ações do Detran, por exemplo, a balada responsável, mas não tem fiscalização na rua, as ocorrências que envolvem... E gera um desgaste na Polícia Militar, né? Parece que diminui... Mas assim, mas eles não fazem... São os nossos heróis, né? Assim, não que a Guarda Civil Metropolitana não tenha o seu grande valor, mas eu entendo que diminui o policial, né? Doutor, e é pior ainda, porque assim... Estressa o policial. Nós temos tantas atribuições que nós temos que fazer pelo menos a que é essencial para nós, que é segurança de fato. É ficar desviando essa finalidade para uma fiscalização de trânsito, quando a própria legislação já prevê que isso é competência agora do município, que na área urbana aqui, né, na rodoviária não. Tem a rodoviária federal, as estaduais, que isso é uma atribuição da Polícia Militar ainda. Mas a gente pegar e desviar... Nós não estamos dando conta nem de fazer o que é essencial, que é garantir segurança. Nós vamos fazer também fiscalização de trânsito. É o caso aqui do município. Sou totalmente contra a utilização da guarda, porque a guarda já tem um efetivo aqui pequeno aqui no município. Vem fazendo um trabalho de cooperação aí na segurança pública, vem cooperando sim com segurança. É outro fator que eu diria que quando a gente diz assim, o Caiado ele se gaba muito aqui que a violência diminuiu, mas vários municípios foram criando seus guardas municipais, isso acaba cooperando com essa redução. E a guarda hoje faz um trabalho bacana, hoje ela tem o treinamento, tem, né, a capacidade de realizar o trabalho de policiamento, e quando começa a engrenar, pega e dá uma atribuição de fiscalização de trânsito. Eu acho isso um crime, e principalmente a entrevista do delegado Valdir, quando ele fala, agora serão 600 mil novas notificações. Mas deve ter dado uma alegria no motorista goiano, né? Falei, poxa, parece que o objetivo não é arrecadar, não é nada, é arrecadar, né? E que foi muito criticado, né, em relação ao governo passado. Mas deixa eu te perguntar, e falando sobre essa questão de fiscalização, houve uma polêmica com o senhor, duas polêmicas principais que eu vou tocar aqui na ferida. A primeira em relação a colocar nas escolas câmeras de vigilância em relação às escolas. E aí professores e alunos, né, levantaram bastante contra você nesse aspecto, isso é invasão da privacidade, invasão da intimidade e assim por diante. O senhor ainda mantém essa visão ainda? De que seria necessário ter ali... Doutor, eu acho que câmera... Ou então explica melhor como é que funcionaria isso. Bom, é claro que não tem nada com privacidade, porque seriam nas áreas onde... nas áreas comuns, né? Uhum. O pátio e o lado externo, né? Basicamente. Exatamente. Né? Pátio e o lado externo. Tem visto. E os crimes que têm ocorrido dentro de colégio e tal, é uma medida de segurança. Eu poder, por exemplo, saber que meus filhos estão sendo vistos, né? Mas eu vou mais além. Os colégios militares, eles mantêm câmeras no pátio, dentro da sala de aula. Se houver uma agressão ao professor, é filmada. Se houver uma ameaça, se houver um aluno armado, há um monitoramento o tempo inteiro nos colégios militares. É modelo. E as ocorrências dentro de colégio militar são zero. Qualquer ameaça, ela é filmada, o aluno é chamado, o pai é chamado, enfim. Eu acho que nós estamos... É claro que não é o ideal. Eu acho que o ideal é que a gente tivesse pessoas bastante civilizadas, que o nosso país fosse bastante desenvolvido, que o nível de
intelectual dos nossos alunos, professores e da comunidade toda fosse bacana para a gente não precisar dispor de câmera. As câmeras são justamente porque é o contrário aqui. Qual foi a crítica mais equivocada que fizeram contra você nesse período? Para mim, sobre... É porque uma delas que eu ouvi é que, pelo fato de você ser militar, seria controlador e queria, na verdade, controlar o filho das outras pessoas. Fiscalizar é controlar? Não, de forma nenhuma. As críticas mais contundentes que eu tive não foi nessa área, né? Porque ela divide opiniões e eu acho que as opiniões favoráveis são em número maior. Então, não tem problema quanto a isso. Foi em outros projetos que eu tive. Mas fiscalizar não é jamais, não é controlar, não. De forma nenhuma. Até porque o que for feito e que estiver de acordo com a lei, ninguém vai... As imagens não são disponibilizadas, não são publicadas, né? Jamais, não tem, não é... Eu te falo que como pai... Nem a intenção é... Eu te falo que como pai, como pai eu gostei da ideia. Né? Eu te falo por isso, eu entendo que eu não estou controlando ninguém. Até porque eu tenho que ter maturidade para entender que eu só estou ali colocando aquelas câmeras para cumprir a minha obrigação do Estado. O senhor já viu a figura do monitor nas escolas? Sim. Então, é a mesma coisa. O antigo Bedel, né? Você faz um monitoramento só que através de câmera. Eu diria que é a mesma coisa. Nos colégios militares tem um monitor, mas militar que monitora. Você não deu esse exemplo naquela época. Esse exemplo do Bedel. Ficou claro isso aqui agora. Mas não foi só essa questão. Teve várias questões, uma delas foi em relação à Covid. Qual foi o problema que teve ali, a discussão que teve na época do ano 2020, sobre especificamente a questão da Covid? Com a Covid eu recebi críticas porque eu sempre fui avesso. Eu sempre tive resistência. Não é que eu fui avesso, mas eu tive resistência com a utilização de máscara. Eu tomei a vacina quando se tornou praticamente obrigatória para nós, porque eu vi as pessoas que tiveram Covid na minha família que superaram bem a Covid. Eu fiquei internado. Eu lembro. Mas eu superei bem, eu tive 4 dias de internação. Não, o senhor chegou a falar que era uma arma biológica. Eu não era vacinado. O senhor lembra? O senhor chegou a falar que era uma arma biológica. Não. Eu não esse tipo de afirmação não, mas eu não fui negacionista quanto à Covid e nem quanto à vacina. A Covid a gente reconhecia e a única coisa que eu disse, eu não tomei as outras vacinas agora, eu tomei as 2 primeiras, porque até para a gente viajar você precisava comprovar, então se ia entrar no avião era necessária a comprovação. Agora aboliram até a máscara, mas eu tive muito respeito e eu entendo assim que meu pai, por exemplo, se tivesse 50 vacinas, eu levo ele para vacinar. Eu optei por não tomar e com relação à Covid eu só adotei uma postura diferente. Eu era visto sem máscara comumente, o povo usando máscara, eu não utilizava, eu sofri críticas da imprensa sobre isso. E eu nunca entrei na discussão da vacina, eu me mantive fora dessa discussão, tenho minhas convicções, ela serve para mim, mas não serve, eu também não vou ser Major Araújo fala sobre influenciador de outras pessoas para que tome ou não tome a vacina. Major Araújo fala sobre meio ambiente? Isso está dentro da sua pauta? Demais. Doutor, eu sou defensor dessa pauta do meio ambiente na Assembleia. Eu tive uma atuação bastante incisiva quando foi votado aqui, no governo Marconi, foi votado o projeto o Código Florestal, o Código Ambiental aqui do Estado. E os ambientalistas, inclusive, foram para a Assembleia e a gente fez a defesa bastante incisiva. E teve um crescimento enorme do batalhão ambiental, né? Aqui em Goiás. Infelizmente, o código que foi aprovado aqui em Goiás, ele não favorece o meio ambiente, principalmente em relação à conservação de mananciais e
das nascentes. E né, em relação à água, enfim, esse cuidado que nós temos que ter com a água, que é um bem que é escasso hoje, que vai se tornar mais escasso. Nós temos uma região aqui do Cerrado que é de maior absorção no mundo, né? Onde chove, e o Cerrado é uma esponja, né? O Cerrado é a bacia do Brasil, então é aqui que a água é captada. A gente tem que ter mais cuidado ainda, mas isso o federal já era ruim e o estadual ele ficou pior ainda, porque aqui no estado, só para o senhor ter ideia, eles reduziram a margem ciliar dos mananciais para efeito de plantio. Enfim, você pode plantar 10 metros dos mananciais, que está no Código Florestal nosso. E a outra coisa é que havia lá uma punição de compensação. Então, quem desmatou deveria compensar. Porque a compensação não compensa, né? Sim, porque não compensa mais. O impacto, não, eu sei, mas é porque sim, o impacto eu falo assim, mas progressivo. É pior ainda, ela já não compensa por si só, né? Ela não compensa. E o impacto gera problemas progressivos. Que eles colocaram e lá estava cheio de deputado fazendeiro e defendendo, você não tem fazenda, não tem. E se tivesse, eu estaria votando do mesmo jeito. Então, o que eles colocaram lá? Que a compensação poderia ser feita em outro estado. Então, absurdo. Você desmatou em Goiás, mas você pode compensar em outro estado. Só para completar, o pior absurdo ainda foi a anistia das pessoas que tinham punições. No Código, ela garantiu uma anistia para todos os desmatadores, enfim, não só para desmatadores, mas e o Caiado também aprovou agora, nesse último governo dele, no governo passado dele, ele também anistia para quem poluiu, enfim, garantida a anistia. Eu vou fazer um programa ainda então, assim, só sobre o agronegócio. O tema ambiental ali eu tenho bastante zelo, e todas as vezes que vieram matérias que foi contra a pauta ambiental, eu também... Eu vou montar uma série de estudos só para discutir sobre o agronegócio e a questão do meio ambiente aqui em Goiás, e eu já vou colocar você para a gente te ouvir. Agora, para fechar, e a Alego? Nós tivemos um Alego no ano passado meio hostil entre si, né, com alguns problemas entre colegas entre si, e coroou no final do ano aquela invasão do pessoal do agronegócio de uma forma deselegante, grosseira. O que você está esperando dessa Alego desse ano no comando de Bruno Peixoto? Vamos conversar sobre isso aí. Como é que você vê o Bruno Peixoto como presidente? O Bruno, ele está fazendo um trabalho fenomenal, de verdade. Eu acho que o Lissau, ele deu um salto. Eu sou admirador do trabalho do Lissau, porque ele avançou muito, principalmente na independência do poder. Na consolidação do poder, que eu acho que é a palavra mais adequada, né? O poder nosso era um puxadinho do governo. O Lissau avançou nisso. Foi eleito pela oposição, então ele foi eleito mesmo sendo oposição ao Caiado. Depois aderiu, enfim, mas ele avançou muito. Por exemplo, o duodécimo. Nós não recebíamos o duodécimo, agora nós recebemos. Então foi possível a construção da nova sede, onde oferece até mais segurança. Se aquele problema do agro fosse na sede antiga, esse tinha detonado tudo. Porque lá não tinha... Ali, que é um prédio que oferece mais condições de segurança, aconteceu aquele fato, imagina lá naquele plenário. Naquele plenário o cara pulava lá de dentro, caía dentro do plenário. Era pior ainda. E a fragilidade era maior da segurança. Então, assim, o Bruno, ele está continuando esse trabalho, ele está melhorando a segurança. Então, até devido àquele episódio, hoje a segurança da Assembleia foi toda reformulada. Hoje tem um coronel, foi escolhido para comandar seguranças. Vai ser feito treinamento adequado para os policiais legislativos que não haviam passado ainda por um treinamento adequado para exercício da função. Então isso vai ser feito agora, e renovação desse quadro, né? Era um formato com muitos comissionados que era colocado lá sem saber nem como ele ia exercer a função, e agora não, agora vai haver um processo seletivo para isso.
E o Bruno, assim, em relação à administração da Assembleia, ele tem demonstrado que vai administrar a Assembleia junto com os deputados. Isso tem sido feito. Todas as decisões até agora, doutor, foi feito pelo colegiado. Ele chama na sala dele, ele decide junto, qualquer coisa, até um contrato que ele vai fazer, ele tem tido essa transparência, pelo menos conosco, os pares. Chegamos no final, mas eu quero deixar aqui minhas câmeras para você, para trazer uma mensagem para o povo goiano, né, de perspectiva para esse ano 2023 e essa nova legislatura que nós começamos, esse novo governo, tanto federal como nacional. Você é uma liderança, acho que tem muita gente querendo saber a sua opinião. Doutor, eu sou otimista, eu acho que o povo brasileiro é resiliente e, independente de governos, ele vai, o povo ele vai ser vitorioso no final. Mas a minha expectativa aqui, enquanto Assembleia, é de um trabalho mais independente, então de um poder mais independente que vai fazer o seu trabalho, os deputados, as leis que forem aprovadas por deputados. Isso tem sido, eu não consegui aprovar leis. No último Conlição eu aprovei, eu já estou aprovando algumas agora. Os parlamentares têm se mostrado ali que estão unidos em prol do poder. Quanto ao Estado, eu espero de coração e também ao governo federal que tenha um governo bom, embora eu não alimente essas expectativas que eu demonstrei, porque eu não vejo assim intenções boas com relação a pautas que eu defendo: segurança, saúde, educação, até o meio ambiente, igual o senhor falou, e outros temas que são prioritários para a população, mas para eles não. Eu acho que nós vamos ficar 4 anos com medidas populistas de novo, tanto pelo governo estadual como pelo federal. Eu gosto de olhar os governos de outros estados, então eu fico olhando e vendo boas iniciativas, sonhando que nós tivéssemos governadores igual outros que eu admiro. Eu não vou citar o nome aqui porque não vem ao caso, mas em que eu tenho visto lá com boas ações e que aqui a gente não vê. Mas eu espero que haja correção de rumos, enfim, e que no final esses governos sejam exitosos, se forem bons, que sejam reeleitos, mas que eles trabalhem de verdade para que a nossa sociedade ela seja atendida de verdade. Eu não posso deixar você embora sem fazer uma pergunta. Você experimentou uma aventura para o Poder Executivo, como vice do Iris Rezende. Podemos esperar aí Major Araújo para alguma disputa para outro voo como esse? Talvez um voo solo? Tive 2 experiências. Eu fui vice e eleito, né, no governo Iris e preferi não assumir por razões diversas, né, mas de foro íntimo. Vai ficar para as memórias, sim, né? Mas foi uma experiência bacana. Foi bacana, eu aprendi muito. O Iris é um professor, eu era, né, um professor, eu tinha uma grande admiração por ele e eu tive um bom aprendizado. E depois fiz uma outra tentativa como candidato a prefeito. Na eleição passada eu fui candidato. Fiquei em 6º lugar de 15. Para mim foi uma frustração mesmo. Tem gente que fala, pô, tinha 15, você ficou em 6º, você está reclamando que você foi bem votado. Não fui. Saí com essa frustração e não pretendo concorrer de novo, pelo menos a prefeito não. Major Araújo, que Deus o abençoe. Prazer ter aqui no programa Controverso. Obrigado, doutor. Eu que agradeço. E você permanece conosco. Você está no lugar certo. Tudo parece estar acontecendo ao mesmo tempo. É muita informação, muitos problemas e os conflitos parecem não ter fim. E ainda assim, você tem os seus problemas que não dá para esquecer. No meio de toda a tempestade, existe uma calmaria. Calma. Contrate um advogado ou advogada. Ele vai lutar por você. OAB Goiás.
impulsionando a advocacia, defendendo a cidadania.